E a minha esposa não engravidava. Eu torno a dizer a vocês que eu não sei porque eu estou contando isso aqui, mas Jesus sabe. E eu disse, minha filha, vamos orar para Jesus abrir sua madre e nos dar um filho. Eu queria tanto ser pai. E eu me lembro como se fosse hoje que a gente viajou. Eu estava voltando de viagem e recebi a notícia que minha esposa estava grávida. Fiquei tão feliz, tão alegre. E como eu sabia que Jesus ia fazer, porque às vezes a gente ora sem fé, irmãos. Tem gente que ora sem fé. Você sabia disso? Quando Pedro estava preso, lá em Atos capítulo 12, a Bíblia diz que enquanto Herodes mandou prender Pedro para depois da Páscoa matar, como tinha matado Tiago, a Bíblia diz que a igreja se reunia para fazer uma oração. Vocês já leram esse texto de Atos capítulo 12? Se vocês não leram, é muito lindo isso aqui, vocês têm que ler. A Bíblia diz que Pedro estava na prisão, isso está escrito em Atos Apóstolos capítulo 12. E a igreja se reuniu para orar por ele, crendo que Deus ia fazer um milagre. Só que às vezes a gente ora sem crer que Deus é capaz de fazer. E eu provo isso na Bíblia, porque a Bíblia diz que Pedro estava preso. E ao redor de Pedro tinha 16 soldados. Quantos soldados? 16. 16 soldados para segurar um homem. E a Bíblia diz que Pedro dormia na prisão. E uma noite, Deus enviou um anjo. O anjo entrou na prisão. Pedro estava dormindo. O anjo tocou lá em Pedro e disse assim: acorda, Pedro, e me segue. E Pedro, quando despertou, olhou e viu o anjo. Ele não sabia se estava dormindo, se estava acordado, se estava sonhando, se era realidade ou se era sonho. Eu sei que ele saiu seguindo o anjo. Vocês pensam que essas portas que tem no shopping, que quando você chega, vocês têm aqui, mas vocês já viram essas portas, que quando a gente chega junto dela, ela já abre. Já viram essas portas automáticas do shopping? Vocês pensam que foi o homem que inventou? Não, isso foi Deus. Lá em Atos capítulo 12, quando Pedro chegava junto às portas de ferro, as portas se abriam e passaram. Aí a Bíblia diz que o anjo veio na frente e Pedro foi atrás. Era o anjo andando e Pedro seguiu o anjo. Aí lá na frente, quando ele saiu da prisão, o anjo sumiu. Aí Pedro olhou para um lado, olhou para o outro e disse: mas eu não estava dentro da cadeia, eu estava preso. E agora eu estou lá de fora, que foi o que houve? Aí ele lembrou: os irmãos estão orando por mim, eu vou lá na casa da irmã Maria, mãe de João Marcos, eu vou lá. Aí ele correu, foi lá para a casa da irmã Maria, mãe de João Marcos. Quando ele chegou lá, estava na porta, que começou a bater palma uma menina chamada Rod, o nome da menina. A menina foi lá na porta. Quando ela viu e ouviu que era Pedro, ela ficou sem acreditar. Ela nem abriu a porta, ela correu para dentro e deixou Pedro chamando lá. Disse: Pedro está indo lá de fora. Aí o pessoal disse: menina, tem calma, Pedro está preso, Pedro está lá dentro da prisão. Como é que tu está dizendo que Pedro está indo lá de fora? Ela disse: Pedro está aí, Pedro está ali do lado de fora. Eu vi ele chamando: minha filha, você está sonhando, isso é coisa da sua cabeça. Vem cá para você ver, vem cá. E quando todo mundo correu, que abriu a porta, Pedro estava na frente da casa. Eles estavam orando, mas não acreditavam que Deus era capaz de fazer um milagre. Irmão, a gente tem que orar crendo que Deus é capaz de fazer além do que a gente pensa. Deus vai te surpreender, tu crê. Levanta a tua mão e dá um glória ali para ele. Ele vai te surpreender na terra dos viventes. Foi assim comigo. Eu estava orando, sem acreditar. E de repente minha esposa engravidou. Só que eu vinha matando um plano de saúde para ela. E eu preguei nessa noite que Deus tem propósito em tudo. Eu pagava aquele plano e eu escolhi, irmãos. Eu não podia pagar o melhor e nem queria pagar o pior. Mas eu paguei o intermediário. Eu me lembro que eu estava em casa assistindo televisão, quando de repente eu estava assistindo um repórter. Eu tenho tempo para ficar em casa, mas quando eu estou, às vezes eu vou tomar um cafezinho, eu coloco um repórter para ver essas informações. Aí quando estava passando as informações, de repente, alguém na frente do plano que eu tinha feito lá do consultório do plano, do departamento
pessoal. E eles falaram: queremos avisar, o plano de saúde, Ideal Saúde, acabou de falir. E o dono sumiu e ninguém acha o dono. Irmãos, eu estava comendo cuscuz. Eu não sei se vocês sabem o que é cuscuz. Quem é que gosta de cuscuz? Quem é que gosta de 40 aqui? Vocês sabem o que é 40 não? Ninguém sabe o que é 40 não. É um cuscuz molhado, a gente faz tipo angu. Aí você come com chave, com galinha, sabe? Galinha de capoeira, com carne de história. É muito bom, né? Você é bom. Eu estava comendo quando eu vi dizendo na televisão que o plano de saúde ia falido. Quase que eu me engarrava. Eu disse: Jesus, tanto plano de saúde, e tu permitisse que o que eu estou pagando falisse. Que brincadeira é essa? Logo que eu estou pagando, Jesus faliu. Eu fiquei assim, desesperado. Só que Deus tem propósito em tudo que Ele. Fique chateado comigo, não fique chateado não. Diga mais uma vez para alguém. Essa palavra está dentro do meu coração. Diga assim: Deus tem propósito em tudo que Ele faz. Eu liguei para o corretor, pedi a ele para tocar de plano, fiz tudo que eu podia, só que o plano não cobriu a carência. Mas na história eu comecei a cantar. A minha esposa foi para um hospital, eu arrumei dinheiro emprestado, ela fez a cesariana em um hospital particular, só que o hospital particular me dava 48 horas para ficar lá. Ela entrou, fez a cesariana, a menina nasceu no dia 13 de agosto. Só que tudo foi tranquilo, tudo normal, em meio ao olhar humano. E eu vim para casa, porque a menina nasceu numa quinta-feira, na sexta. A minha mãe disse: vai para casa, que amanhã ela já recebe alta no sábado de manhã. Eu vim para casa para descansar. Só que quando eu cheguei em casa, umas 5 horas da manhã, minha sogra liga para mim e diz assim: Josafá, André passou mal. Eu disse: que foi que houve? A André está vomitando muito sem parar e ela está muito inchada. Eu não sei o que é que está acontecendo com ela. Tem médico entrando e saindo o tempo inteiro na sala. Vem para cá. E eu corri. Quando eu chego no hospital, já tinha assim um monte de médico arrodeando ela. Quando me viram, me chamaram. Me disseram assim: olha, a sua esposa teve uma complicação. O intestino dela paralisou e alguns órgãos não voltaram a funcionar. E a sua esposa precisa ser transferida. A primeira coisa que me perguntaram: se eu tenho plano de saúde? Eu disse: eu não, porque eu tinha falido. E agora, como é que a gente vai cuidar dela? Ela precisa sair desse hospital e ir para um hospital maior, onde tem um bloco cirúrgico, algo que, se ela casar e para a UTI, ela tem uma assistência maior. Eu fiquei preocupado, angustiado com aquilo. E a ambulância veio e transferiu minha esposa. Ela foi para um hospital, no mesmo hospital onde meu pai, no ano de 2000, se internou com câncer e faleceu. E ela ficou no mesmo corredor que meu pai ficou, porque não tinha vaga, o hospital lotado, cheio de gente. Eu fiquei tão angustiado com aquilo. E a ambulância ia na frente e eu fui atrás com o carro. E a minha pergunta era: Deus, por que tu estás permitindo isso? Isto que eu preguei hoje para vocês aqui. Quando eu cheguei na porta do hospital, Deus usou vigilante para mim. Quando eu desci do carro, que o maqueiro estava vindo com uma máquina para levar ela, o vigilante disse assim para mim: ei, irmão, Deus me trouxe aqui porque tudo que Deus faz, Ele tem propósito. E acalma, porque quando Deus quer cuidar de crente, Ele cuida com dinheiro e sem dinheiro, cuida com plano e sem plano. Estava confiando muito no dinheiro no plano de saúde, mas Deus me trouxe aqui para te dizer que vai cuidar de ti aqui, no hospital do governo, melhor do que no hospital particular. Irmãos, e não foi. Deus me deu uma capa assim na cara, dizendo: não precisa confiar mais em mim do que no dinheiro, do que no plano de saúde. Precisa acreditar que eu sou meu de verdade. O maqueiro era crente, arrumou marca boa para minha esposa. A copeira era crente, arrumou lanche para mim. O pessoal que trabalhava na parte social do hospital era crente. Tinha enfermeiro crente, tinha até médico crente. Apareceu para cuidar da minha esposa. Irmãos, Deus me levou lá por 2 propósitos. O primeiro,
me ensinar que a gente precisa confiar mais nele, no céu, do que nas coisas da terra. Porque as coisas da terra passam, mas as coisas celestiais é aqui permanecem. Ela já deu glória a Deus. Mas, segundo lugar, tinha uma irmã lá, eu nem imaginava, nunca tinha visto aquela irmã. Ela estava assim, na terceira marca depois da minha esposa, e ela estava com o esposo no balão de oxigênio, e ele estava já bem fraquinho, respirando, já ofegante assim, à beira da morte. E quando eu cheguei lá, ela me chamou e disse: ô irmão, me diga uma coisa, o senhor é aquele irmão que canta, irmão Josafá? Eu disse: sou. Ela disse: meu marido não é crente, mas toda vez que ele escuta seus hinos, ele chora que só. E eu fiz uma oração pelo Senhor. Eu disse: por mim? Ela disse: foi. Porque meu marido me chamou esse dia lá em casa e disse assim: minha velha, eu não gosto de crente, nem quero ir para a igreja, mas eu vou te dizer uma coisa: se um dia eu me encontrasse com esse rapaz que canta esses hinos e ele falasse de Jesus para mim, eu ia ser crente da mesma igreja que você. Aí Deus fez um plano de saúde, falei para eu me bater no hospital e ficar junto da mesma marca que aquele homem estava, para eu chegar lá junto dele e falar de Jesus para ele. Aleluia! Ele me dizer para mim que queria aceitar Jesus. Glória a Deus. Uma menina assim do lado que estava com o braço quebrado, já fazia tanto tempo, irmãos. E ela, quando viu falando de Jesus, disse assim: ô mamãe, agora eu estou entendendo porque o médico não veio aqui ainda fazer minha cirurgia. Era para eu ouvir esse irmão falando de Jesus aí. Eu estou dando tanto trabalho à senhora, eu quero ser crente, eu quero voltar a chamar ele voltar. Irmãos, Deus fez eu ir para o hospital para me mostrar que Ele tem propósito em tudo que Ele